Fala galera, mais um vídeo aqui do nosso canal. Flamengo venceu, né? Após uma sequência de 2 derrotas, o Tite consegue mais uma vitória com o Flamengo. O Tite acaba de completar 5 jogos com o Flamengo, né? O Tite venceu 3 e perdeu 2 jogos e complicou a vida do Fortaleza. O Fortaleza estacionado com 42 pontos e dificilmente vai conseguir uma vaga na Libertadores, a não ser se o Fortaleza der uma arrancada e vencer todos os jogos que tem pela frente, aí sim vai conseguir uma vaga na Libertadores. O Flamengo está no caminho certo, 53 pontos. O Flamengo ainda está na sexta colocação, né? Essa pontuação não alterou ainda. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos contra o Bragantino, confronto direto pelo G4 do Campeonato Brasileiro. Se o Flamengo vencer, o Flamengo pode ter a chance de encostar no Palmeiras e também no Botafogo, galera. Vamos acompanhar a imprensa esportiva, né? Falando tudo sobre essa vitória do Flamengo. O Flamengo vence aí, não fez aquele jogo brilhante, mas conseguiu a vitória 2-0, Pedro e Luiz Araújo. Vamos partir da verdade, né? Vamos partir de sonhos todos nós temos, mas também risco nós temos de não classificar para a Libertadores. Vamos trabalhar de forma realista, vamos fazer jogo a jogo esse processo de evolução, inclusive dentro do próprio jogo, de estabilizar a equipe para não oscilar. Por quê? Porque ela está em reformação. E esse é um pedido que eu faço para o torcedor. Se eu disser, não em relação ao Palmeiras, ela vai oscilar. Torcedor, tudo que a gente quer é dividir a alegria com o torcedor do Flamengo. Tudo que nos proporciona é dividir essa alegria. Mas que ele entenda que ele vai precisar ajudar a equipe, porque ela vai oscilar. O atleta não é uma máquina que faz assim, ó, assim ele vai fazer. Ele tem todo um lado importante para poder absorver. O que eu estou enaltecendo aqui que é essa capacidade deles compreenderem, e hoje eu falei antes da palestra. Gente, nós ganhamos os 2 primeiros jogos. Vai brigar pelo título. A gente perdeu os outros 2 últimos jogos. Aqui, ó, nada serve. Não é assim. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Senão a gente não constrói nada. A gente tem que ter discernimento e acreditar num processo de evolução. Olha, o Tite tem razão. Discurso Vocês da imprensa aí, Flamengo ganha 1, 2 jogos, Flamengo tá lutando pelo título. Aí o Flamengo perde 1, tropeça 2, o Flamengo... E aí? A gente precisa ser justo. Desde que ele chegou ao Flamengo, o Tite estabeleceu a meta é classificar para a Libertadores direto. Ele falou isso? Ele falou. Nesse momento, o Flamengo não está classificado direto para a Libertadores. Está naquela fase de pré-Libertadores, né? Aquela fase preliminar da competição. E o discurso faz todo sentido, o que ele coloca. Não adianta a gente querer agora, tem o sonho do campeonato. Está distante o sonho do campeonato. A realidade hoje, matematicamente, o Flamengo tem chance. Mas a realidade é a disputa, primeiro com o Atlético Mineiro, né? Sim. Aquela vaga direta ali, a disputa direta com o Atlético Mineiro para se classificar para a Libertadores. Se acontecer do Flamengo engatar uma sequência de vitórias, ele pode ainda sonhar com o campeonato, mas não é a realidade. E a gente estava aqui justamente falando sobre sequência de trabalho do Pedro Caixinha, de evolução do time, de tudo que acontece. Então é natural que sim, que a gente tenha que entender o discurso do Tite e abraçar esse discurso do Tite. Embora quando a gente olhe para o campo, a gente veja, nossa, o Flamengo podia estar jogando mais, né? Mas mas o problema é que esse tempo que a gente está falando, ele funciona para determinados clubes que passam por uma organização e um planejamento de futebol que é completamente diferente do planejamento e ideia de futebol do Flamengo. O Flamengo, de 2019 para cá, quantos técnicos teve? Mesmo com títulos. Então, assim, o que o Tite fala, eu concordo e assino embaixo. O problema é que o futebol hoje no Brasil, poucos clubes dão sequência quando o desempenho não está principalmente envolvido com o resultado, que é o caso do Flamengo. Dorival Júnior é mandado embora porque tinha o resultado, mas não tinha o desempenho dos sonhos. O Flamengo está longe de ter o desempenho dos sonhos, se passa muito por como foi gerida esse planejamento de futebol para essa temporada e todas as outras temporadas, passa muito pela condição individual dos jogadores também, que não estão no seu mais alto nível. Agora, é o que eu falei, se ele não classifica para uma Libertadores, ou vai para uma pré-Libertadores, muda o planejamento. Terão paciência para esperar o resultado de um trabalho que pode vir só na temporada que vem? Não sei. Na teoria, isso é muito bonito. Para qualquer clube, esse discurso serve. Para o Flamengo, é complicado. Porque, primeiro, já é um ano inteiro de oscilação. Sim. E oscilação, a gente está sendo bonzinho em falar de oscilação. Na verdade, os pontos altos foram muito poucos
com vários técnicos, tem uma cobrança de qualidade de elenco, não mostrou o que tinha que mostrar, com a qualidade que tem. Tem a possibilidade matemática, que poderia ser maior, se o time não tivesse oscilado em partidas como a do Grêmio, por exemplo. Sim. Acaba perdendo um jogo que era um jogo administrado. Com o Santos também. Pelo que o time vinha mostrando durante a partida. Contra o Santos, acho que até menos. O Flamengo, em nenhum momento, eu senti a firmeza que senti no jogo contra o Grêmio. Então, tudo bem, o Tite veio, botou lá o sarrafo lá embaixo mesmo, até por uma questão de inteligência. Mas é um discurso que para o rubro-negro não fascina, não motiva, porque é um ano inteiro disso. É um ano inteiro de um time entregando muito menos do que devia. Então, ainda que não alcance o título, que eu também acho difícil, mas que mostre um futebol, uma evolução, que dê uma possibilidade do rubro-negro começar o ano que vem um pouco mais otimista. Eu acho que é um momento de plantar, sim, mas de já mostrar alguma coisa. Tinha que estar jogando mais do que está jogando. Essa é a grande questão. Essa é a pergunta que o rubro-negro se faz. Até mais do que em relação a título. Eu acho que mais do que título, o rubro-negro vai cobrar uma satisfação de jogo. E esse jogo está demorando para emplacar. Tá com recursos, está com idas e vindas, está com oscilações, como ele mesmo falou, ele reconhece, está tendo oscilações dentro do jogo, e está mesmo. Os resultados até que não são ruins, os do Tite. Ganhar do Fortaleza, por mais que o Fortaleza ainda esteja de ressaca... Quanto tempo que o Tite está no Flamengo? Mês? O tempo, bem, o tempo é curto. É muito pouco. Mas... Eu acho que vocês também já devem ter ouvido ou conversado com jogadores, não foi um só, que eles dizem a mesma coisa. Dificulta para o jogador essa mudança de técnico toda hora, porque cada técnico pensa de um jeito, e não é só em relação ao time como conjunto, às vezes em relação a um jogador, a um zagueiro. E a preparação física também. Um recente, o Maicon, que é zagueiro atualmente do Vasco, quando ele estava no Santos, ele veio aqui no Bola da Vez, e eu estava lá com o Plihal, e conversei com ele, fiz a pergunta no ar. O que muda para vocês essa constante mudança de técnicos no Santos, que na época ele estava no Santos, repito, hoje no Vasco. E ele falou, é muito ruim. Cada técnico, ele falou especificamente sobre a posição dele. Ele falou, o técnico anterior, eu não lembro, são tantos técnicos que passaram pelo Santos que eu não lembro. Ele falou assim, o técnico anterior, ele falava pra gente jogar de um jeito, marcar de um jeito, a linha chegava aqui, sabe? Ele usou lá aquele linguajar, mas falou... E o outro, ele já pede pra gente jogar mais adiantado, eu tenho que mudar totalmente o meu jeito de jogar. É natural. E é difícil. Por isso que eu fico pensando, no Flamengo, é a mesma coisa. É o terceiro, o quarto técnico. A gente sabe que zera. Não é de uma hora para outra que o Tite... É isso que eu quero dizer. E muda o jeito da preparação física também. Mas o Tite tem os ingredientes. Sim. A gente tá cheio de técnico aí que diz que não consegue fazer omelete porque não tem ovo. Ele tem, como todos os outros tinham. Ele tem uma pontuação suficiente na tabela para pensar mais, querer mais. Você acha que tem que pensar em título? Falar em título? Agora não, porque já perdeu tanto jogo aí, já perdeu aquele jogo pro Grêmio. Agora título eu acho difícil. O Flamengo tem 6 pontos a menos que o Botafogo, mas um jogo a mais, não é isso? É, porque tem um jogo para fazer também, contra o Red Bull Bragantino. Ele tem um jogo a mais que o Botafogo e 6 pontos a menos. Mas a gente não pode pensar no Flamengo título só no Botafogo. Ele tem que passar o Botafogo, mas ele tem que passar o Palmeiras, Grêmio, o Bragantino, o Grêmio e o Galo. E para fazer tudo isso, antes de tudo, tem que jogar mais bola. Eu acho que essa é a cobrança que tem que ser feita. Não estou cobrando título, estou cobrando mais jogo. Mais dinâmica de jogo, mais ideias aplicadas, alguma coisa, um processo. Andar por andar. E no início do programa até perguntei para a Natália, o Flamengo está na luta pelo título? A Natália disse, olha, eu acho que não, pela oscilação e tal. Eu concordo com você, Natália. Na pontuação, matematicamente, óbvio que o Flamengo pode ser campeão ainda. Né? Com o elenco que tem, óbvio. Agora, com a oscilação, com o futebol que ele tem jogado, dá para dizer, é suficiente com isso, com esse futebol, o Flamengo tem tudo para passar todos esses times que estão na frente dele e ser campeão? Eu acho difícil, impossível não é. Inclusive, ele enfrenta um deles agora, né, que é o Palmeiras. É por isso que tem que jogar bola antes de tudo, jogar mais bola, passar mais firmeza. O Flamengo, há pouco tempo, era o segundo colocado. Não faz tanto tempo assim, ele era o segundo colocado. 2 rodadas. Grande para o Botafogo e tal, mas era o segundo colocado. Aí o Bragantino passou, o Palmeiras passou, o Grêmio passou, o Atlético passou, e o Flamengo não consegue acompanhar esse ritmo. É claro, ele pode dar uma arrancada final.
últimas 5 rodadas ganhando todos os jogos, 6 rodadas ganhando 18 pontos aí ele pode se embolar lá com os times da frente. Mas eu acho que a realidade agora, para essa semana, é Atlético Mineiro. Vamos tentar alcançar o Grêmio. Passar o Atlético Mineiro e alcançar o Grêmio para um quarto lugar. Um quarto lugar que é uma garantia para a Libertadores. Uma garantia de que o Flamengo não vai precisar jogar pré-Libertadores, porque isso muda muito, né? Força o clube a antecipar um planejamento, que isso pode gerar problemas mais adiante na temporada. É pensar em jogar bola, mais bola. O resto é consequência. O Flamengo era segundo colocado sem jamais passar essa firmeza que a gente está querendo. E não era com o Tite, não, era com os outros. Não passava essa firmeza, não passava essa consistência. Lembra que com o Sampaoli falava-se que o time só jogava em Copas, despertava em Copas, especificamente na Copa do Brasil, em que teve os seus melhores momentos com o Sampaoli? Eu acho que o Tite, nesse momento, ele está querendo investir mais em qualidade de jogo. Ascensão na tabela é consequência. Essa arrancada já é muito difícil, mesmo que jogue muito, porque não depende só de si, depende da queda dos outros, né? Se não jogar, então aí que não vai chegar mesmo. Então tem que pensar em qualidade de jogo até para plantar um ano melhor no ano que vem. O Flamengo tem que salvar o ano que vem, porque esse já está perdido. Eu queria falar um pouquinho mais sobre o Pedro. Antes de falar sobre o Pedro especificamente, só mais um pitaco sobre o campeonato, de maneira geral, pensando lá em cima, na parte de cima da tabela e lá de baixo. Eu já não duvido mais nada desse campeonato brasileiro, vou falar para vocês. Eu tinha certeza que o Botafogo já era campeão, agora eu já estou em dúvida. Tinha certeza absoluta que o Botafogo era campeão. Eu tinha certeza que o Santos e o Vasco iam ser rebaixados, agora já não tenho mais certeza de nada, né? Então, o Cruzeiro, para mim, era um grande candidato ao rebaixamento, aí ganhou 2 jogos, pensei, não, o Cruzeiro não cai mais. Agora já estou em dúvida, o Santos então já não vou cair, afirmar mais nada nesse campeonato. O Eugênio, o Flamengo for campeão também, não pode ser mais surpresa. Não dá para falar nada, muda tudo toda hora. Dá para falar que o Coxa e o América caíram. Isso dá para falar. Posso falar? Caíram. Posso mesmo? Eu já não estou duvidando demais. 24 pontos para fazer. Esses aí dá para afirmar. Mas vamos falar sobre o Pedro. Pedro, até estava vendo os números aqui, o pessoal me passou, 5 jogos, 3 gols. Titular em 5 jogos, 3 gols com o Tite. Isso tem a ver com a confiança que o técnico passa para o jogador, o momento o time melhorou junto com ele. É o técnico que levou o Pedro para a Copa do Mundo. Porque o Pedro vinha num momento ruim junto com o time do Flamengo, não vinha, Eugênio? Vinha. E curioso, claro que a gente vai medir o centroavante, o jogador de área, o camisa 9, pelos gols. Sim. E ele tem feito os gols. É o artilheiro da temporada do Flamengo. Nessa temporada ele tem mais gols do que na passada, quando ele foi um destaque. Ano passado ele jogou muito mais do que ele está jogando. Sim. É que ele está conseguindo ser efetivo. Ontem veio uma bola no pé dele, ele fez o gol. Guardou, Estilo Cano? Uma bola no pé dele, ele fez o gol. Ponto. Sim. E isso faz muita diferença, né? Porque abre o placar, o jogo a partir dali muda em função dessa diferença no resultado. O Flamengo recua no segundo tempo, passa a jogar mais na transição. Mas eu não vejo o Pedro nem perto da sua melhor forma. Nem perto. O time do Flamengo é um time que a gente sempre espera que possa render mais. Tanto que ele sai depois ontem no segundo tempo, e não tinha o Gabigol, né? Com problemas musculares, ao que parece. O Gabigol não foi para o jogo. O Flamengo joga sem um centroavante no final. E aí o gol do Luiz Araújo pintando na área. O curioso é isso, né? Em termos de gols, é a melhor temporada do Pedro, muitos deles de pênalti ao longo da temporada, mas, tecnicamente, ele não é o jogador que foi ano passado. Entregou muito mais ano passado para o Flamengo. Não tem o caso do centroavante que está jogando bem e não faz gol? Que a gente fala que é só questão de tempo. O Gabigol tinha isso, né? Agora há pouco. Eu acho também que o Pedro está muito no vácuo da ilustre ausência do Gabigol, né? O Gabigol está ausente. Ontem não poderia jogar mesmo, mas vem uma fase aí que o Gabigol, perto do ídolo que ele já foi, alguns dizem que o maior, depois do Zico, eu acho um exagero, mas enfim, dos tempos modernos, é sem dúvida quem mais cativou o coração do rubro-negro. Tem um vácuo aí, né? Tem a ausência do Gabigol. E o Pedro voltou a ser importante com o Tite, ele voltou a fazer gol de bola rolando, coisa que ele não fazia desde junho. Ele tem 9 gols no Campeonato Brasileiro, o Gabi tem 5.
São mais resultado do que desempenho. Sim. O caso do Pedro. Quem vê o jogo do Flamengo, realmente, tem questões ali envolvendo o Pedro como alguém menos móvel que o Gabigol, que já vem de outros técnicos, né? O Paulo Souza já cobrava isso do Pedro. Talvez uma das poucas coisas lúcidas que o Paulo Souza fez foi cobrar isso do Pedro. Porque o resto, pelo amor de Deus. Mas ali ele tinha razão. O Pedro tem que participar mais do jogo, né? E isso mexe também com a característica dele. Rápido intervalo, mais um. Não? Antes, então, temos a participação. Galera, isso aí. O Flamengo, né, precisa melhorar muito ainda para ser um time campeão. Muita coisa, na minha opinião, o Flamengo ainda tá com o futebol muito abaixo, né? Podia melhorar, né, esse futebol, né? Porque o Flamengo ainda pouco não tá assim. Se você olhar bem na tabela, não tá tão longe do Botafogo. O Flamengo tem um jogo a mais, né, do Botafogo. O Flamengo tem um jogo para fazer ainda. O Botafogo tem 2 jogos, hoje contra o Vasco, depois contra o Fortaleza. Se o Botafogo vencer esses 2 jogos, o Botafogo praticamente se consolida na liderança e fica a um passo do título. Mas se o Botafogo não conquistar os pontos, o Botafogo vai deixar o campeonato em aberto, principalmente hoje, se não vencer a equipe do Vasco. Entendeu? Tem 2 opções. Ou o Botafogo é campeão, ou o Botafogo levanta o Vasco. Entendeu? O Vasco precisa vencer. O Vasco também tem uma situação complicada. E falando do Fortaleza, galera, o Fortaleza tá na 9ª colocação, 42 pontos. Fortaleza vem de 4 derrotas seguidas, é claro. Fortaleza vinha poupando jogadores, por causa da final da Sul-Americana. Não conquistou o título. Então agora o Fortaleza tem que tentar buscar alguma coisa. Assim, tá difícil. Porque você vê o 6º colocado a 11 pontos à frente. Difícil. Na minha opinião, tá difícil. Entendeu? O Fortaleza buscar o G6. G4 não dá. Sincero aí, G4 não dá. Não dá. Então o máximo aí que pode acontecer um milagre é o G6. Coisa também que eu acho que meio difícil, hein? Meio difícil. Flamengo a 11 pontos. Atlético a 11 pontos. E o Flamengo, né, tá nessa briga aqui. Temos o Atlético 53, Flamengo 53, Grêmio 56, Bragantino 58, Palmeiras 59, Botafogo 59. O Campeonato Brasileiro ficando bem interessante nessa reta final. Eu acho, né, que o Flamengo tem chance sim de conquistar o título, é claro, mas para isso precisa vencer todos os jogos que tem pela frente, tem que ter regularidade, né? E agora vai ter um jogo muito difícil, é o Palmeiras, né? Se o Flamengo vencer, o Flamengo vai dar uma brecada no Palmeiras e também vai ajudar o Botafogo. E é isso aí, galera. Deixe nos comentários a opinião de vocês, se vocês acham que o Flamengo tem possibilidade de ser campeão e se a equipe do Fortaleza tem chance ainda de ir para a próxima edição da Libertadores. Deixa nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante para o nosso canal.